Antes de ministrarmos a palavra, nós estamos estudando no período de férias o tema avivamento. Esse nome que foi colocado, corpo vivo, vida em chamas, na verdade, envolve uma noção, um conceito de avivamento. Quando a direção da igreja pensou em que temática escolheria para estudar nesse período de férias, então escolhemos estudar sobre o avivamento, nas suas mais diversas facetas, e reservou-me a direção da igreja a penúltima aula, que é o avivamento por meio da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, verso 9. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé para fazermos a leitura desse versículo. Mateus 13, verso 9. Todo mundo está aí? Quem está aí, diga amém. Quem tem grandes expectativas sobre a palavra de Deus nessa manhã, diga amém. Amém. Deus vai nos falar, com certeza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos repetir, Mateus 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, dá-nos a tua bênção nessa manhã. Precisamos da tua bênção e da tua unção nessa hora. Que a ministração venha da tua parte. Que o teu Espírito ministre sobre as nossas vidas. Que haja clareza, simplicidade, mas profundidade, uma ação verdadeira e profunda, transformadora e libertadora do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Muito bem, então vamos sentar e ficar com os ouvidos abertos. Poucos versículos da Bíblia contam com tanta ênfase e repetição nas Escrituras, sem que se considere textos paralelos, ou seja, o mesmo texto aparecendo nos outros evangelhos sinóticos. Está projetado aí para vocês verem, Mateus 13, 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 23, que não é texto paralelo do primeiro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 35, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2, 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Eclesiastes 5, 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos diante de textos que se repetem nas Escrituras, esse tema ou essa ordenança, quando isso acontece, com clareza se evidencia que há uma importância muito grande da parte de Deus a esse tema. Esse texto, ele é muito curto, muito simples, muito objetivo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um texto que não tem interpretações. É um texto onde não adianta você querer fazer metáforas. Ele é um texto claro, muito simples, muito objetivo. E é nessa ênfase que eu gostaria de concentrar a palavra dessa manhã. Pode ser que você diga assim, bom, o Ângelo está fugindo do tema, porque se ele tem que falar sobre o avivamento por meio da palavra de Deus, então ele vai falar sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas eu quero lembrar os irmãos que isso é uma certa coerência com algumas mensagens minhas, já ministradas aqui na Betânia ao longo de algum tempo, onde vez por outra eu repito nessas palavras que, para mim, particularmente pensando aqui na nossa realidade da Igreja Betânia, eu não acho que um problema nosso, uma questão nossa, seja exatamente o silêncio de Deus. Creio que não é uma característica, uma marca da Igreja Betânia, termos um púlpito onde a palavra de Deus não está sendo ministrada,
ou que a presença de Deus por meio de sinais e prodígios não estejam acontecendo no meio da nossa igreja. Creio que não seja essa a nossa dificuldade ou um dos nossos problemas, mas acredito sim que há algumas coisas, dentre elas a nossa resposta, a nossa maneira de receber a ministração, a nossa maneira de ouvir e acolher a voz de Deus, a nossa maneira de reagir, de praticar aquilo que está sendo ministrado. Falamos, buscamos, desejamos o avivamento, pensamos sempre no avivamento, em primeiro lugar, pessoal, de termos uma vida mais com sentido, uma vida espiritual mais quente, mais viva, mais vibrante, mais poderosa. Pensamos numa igreja, num avivamento comunitário, onde a gente tem uma igreja, a Betânia, mais viva, mais quente, mais poderosa, mais evangelística, onde entre nós aconteçam sinais e prodígios, onde a gente tem a percepção das necessidades que estão à nossa volta, e a igreja tem uma presença mais pujante na ação social, na transformação da cidade. E é por isso que o tema base da escola dominical no verão está sendo o avivamento. E a palavra de Deus, com certeza, é fundamental para isso, e já vou falar sobre isso. Mas eu queria destacar para os irmãos nessa manhã que eu acredito que, ainda que Deus esteja falando aqui do nosso púlpito através dos mensageiros, dos pregadores, ainda que Deus esteja agindo aqui e ali no meio de algumas pessoas, na transformação, na operação, na cura de algumas pessoas, há algumas coisas que ainda estão precisando ser mexidas, há algumas coisas que ainda estão precisando de alguns acertos, de algumas mudanças, de algumas transformações. E eu queria nessa manhã destacar para os irmãos 3 coisas para as quais eu queria chamar a atenção dos irmãos. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que nós precisamos estabelecer uma verdade, a verdade de que a vontade de Deus é independente e soberana. Abram as Bíblias de vocês em Eclesiastes 37 e deixem a Bíblia de vocês abertas em Ezequiel 37. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos nessa manhã é sobre a independência e a soberania da vontade de Deus. Todas as vezes que a gente se movimenta e fala em avivamento, e ora por avivamento, e busca o avivamento, e trabalha para o avivamento, e se passa algum tempo e esse avivamento não acontece, ele não vem, parece que vai nascendo, vai brotando uma certa frustração no coração, no nosso coração, no coração de alguns dos irmãos, parecendo que os nossos esforços, a nossa busca, a nossa consagração não está sendo devidamente correspondido. Mas eu queria dizer nessa manhã, irmãos, que em primeiro lugar nós temos que entender e nos humilhar diante da verdade de que Deus é soberano e Ele é independente, Ele age quando quer, como quer, na hora que quer e da forma que Ele quer. Ezequiel 37 é um texto de avivamento, e eu destaquei alguns textos de avivamento para nós pensarmos neles nessa manhã. Ezequiel 37 é um texto muito interessante, e olha como a ênfase do texto é sobre a ação poderosa, mas independente de Deus. Há um avivamento acontecendo em Ezequiel 37, mas os verbos são muito direcionados para a ação de Deus. Olha o que diz aí o nosso profeta, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, Ele me deixou no meio do vale de ossos. Verso 2, Ele me fez andar ao redor. Verso 3, então Ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos poderão reviver? Então eu respondi: Senhor, Tu o sabes. Ele me chamou, Ele me levou, Ele me conduziu, Ele me falou, Ele me convocou, Ele me fez andar, Ele me perguntou, e eu respondi: Senhor, é o Senhor quem sabe. Se vai haver avivamento aqui nesse vale, Senhor, quem sabe é o Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe.
A palavra é o Senhor quem está me dando, mas quem vai fazer o avivamento, se vai haver ou não, é o Senhor quem sabe, diz o profeta Ezequiel. João 3,8, que diz João 3,8? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. 1 Coríntios 12, 11. Um só e o mesmo Espírito, é Ele quem realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Meus irmãos, a primeira coisa que eu preciso estabelecer aqui entre nós nessa manhã é que avivamento é uma ação precípua de Deus. Deus faz o avivamento através da sua terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus. Cuidado, porque muitas vezes nós transformamos a ideia de que o Espírito Santo é uma força, é um vento, é um poder, e despersonalizamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, e como é Deus, é soberano, é independente. O Espírito Santo age de maneira misteriosa, inexplicável, livre, independente e sempre com propósitos. Podemos desejar o avivamento, devemos e podemos buscar, desejar, mas não podemos manipular o Espírito, não podemos programar um avivamento. Há um lado da verdade que precisa ser estabelecido. Não há nenhum conjunto de ações, nem de atitudes, de decisões e propósitos piedosos, santos, bem-intencionados, que nós possamos fazer, ou requisitos que possamos e devamos preencher, para que automaticamente isso nos garanta que vai haver um avivamento, que vai haver um derramar pentecostal do Espírito Santo, porque agimos assim, 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 fazemos assim, isso e aquilo. Mas há um outro lado da história. Por outro lado, isso não nos isenta, não nos livra de termos que buscar o avivamento. Isso não pode nos inibir, e esse é o outro lado da história, o outro lado da moeda. Quando o avivamento acontece, mesmo não sendo ele um processo mecânico, automático, garantido, portanto ninguém pode ficar decepcionado nem cobrar nada de Deus, mas por outro lado, sem dúvida nenhuma, quando o avivamento vem, quando o avivamento acontece numa vida, numa igreja, notamos nitidamente alguns elementos que estão sempre comuns e presentes. Humildade, dependência de Deus, submissão ao Senhor, quebrantamento, reverência, santidade, busca, temor ao Senhor e a presença da palavra de Deus. Isso sempre está presente. E o primeiro destaque que eu quero então entregar nessa manhã aos irmãos é de que, em primeiro lugar, precisamos estar dependentes e humildes de que Deus é soberano e a sua vontade vai acontecer na minha vida, na nossa igreja. Vamos buscar, vamos clamar, vamos fazer a nossa parte, mas vamos estar humildemente compreendendo que nós não produzimos nem fabricamos avivamento. Avivamento é obra do Espírito Santo de Deus, que age do jeito, na hora, da forma em que Ele quiser e determinar. Isso acontece de maneira inesperada, surpreendente, mas soberanamente. Amém, irmãos? Amém? O segundo ponto que eu queria falar para os irmãos, eu vou falar sobre 3 coisas. O segundo é sobre o poder da palavra de Deus. Sempre que há avivamento, há a presença da palavra de Deus sendo estudada, ministrada.
há um poder na palavra de Deus. Ezequiel 37, que é o texto que eu pedi para os irmãos abrirem, tem alguns versos aí que eu queria destacar para os irmãos. Verso 4, verso 7, voltem lá para o texto de Ezequiel, eu acabei fechando o meu aqui, mas você talvez esteja ainda com o seu aí aberto. Ezequiel 37, o poder da palavra de Deus na obra do avivamento. Verso 4, quando o Senhor pergunta a Ezequiel e diz: filho do homem, acaso podem viver esses ossos? Pode haver avivamento aqui nesse vale de ossos secos? Então eu respondi: Senhor, tu sabes. E aí então Deus dá início ao processo de avivamento e diz a ele: disse-me então ele, profetiza, dize-lhes. Verso 7, então eu profetizei como me fora ordenado. Verso 9, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. Verso 10, então eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sempre onde vai haver ou está havendo avivamento, vai haver ministração profética da palavra de Deus. Não há avivamento sem a presença da palavra de Deus sendo entregue profeticamente. E a palavra aqui, profetiza, no hebraico tem o sentido de entregar a palavra de Deus com inspiração. É o sentido que está dado aqui a essa palavra. Um outro texto de avivamento que eu acho maravilhoso é o de 2º livro de Reis. Esse de Ezequiel 37 é um deles. O 2º livro de Reis, no capítulo 22, é um segundo avivamento maravilhoso acontecido no Antigo Testamento, em Israel. Acaba o reinado de Manassés, o pior rei que Israel já teve. Segue-se a ele Amon, seu filho, quase tão ruim quanto ele, e Israel está no caos. Como dizem alguns, está na cal. Israel está muito quebrado, longe de Deus. Idolatria, postes ídolos, sacrifícios de menores em altar a deuses moloques e outros. E aí senta no trono um menino, Josias, e essa nação mais do que nunca estava precisando de avivamento. E aí o que acontece? 2 Reis 22, verso 8. Então, fazendo uma faxina na igreja, o sumo sacerdote disse: achei o livro da lei na casa do Senhor, e o leu. Verso 10, relatou o escrivão Safã ao rei Josias, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Verso 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Um grande quebrantamento. E no capítulo 23, que nós não vamos ler, mas você pode ler em sua casa, mostra a continuidade disso quando o rei Josias, então, ordena para que o livro da lei fosse ministrado a todos. E na medida em que o livro da lei estava sendo ministrado e havendo um quebrantamento e um conserto, avivamento pela ministração da palavra de Deus. O terceiro grande avivamento que encontramos no Antigo Testamento está em Neemias, no capítulo 8. Se quiser abrir a sua Bíblia, Neemias capítulo 8, Esdras, Neemias, antes de Ester e Jó, Salmos. Neemias 8, a nação de volta à terra da promessa, depois do cativeiro, precisando de reavivamento. E Neemias 8 nos conta que reuniram-se todos juntos o povo, de cada das suas cidades, na praça, e trouxeram 8
verso 1, trouxeram o livro da lei, a palavra de Deus. E o sacerdote Esdras começou a ler a palavra. E foi lendo, verso 3, e leu. E foi lendo, e foi falando e foi explicando. Verso 5, o livro estava à vista de todo o povo. Foi falando, foi lendo, e na medida em que ia lendo, o povo ia dizendo amém, 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 levantando as mãos, adorando o Senhor. Verso 8 diz que eles leram o livro claramente, deram explicações, e aquilo foi trazendo um avivamento, um quebrantamento. Verso 9, o quebrantamento era tão grande que Neemias diz: gente, olha aqui, para um instantinho, nós viemos aqui para fazer um culto de adoração e louvor ao Senhor, vamos parar de chorar, está todo mundo chorando, gritando. Hoje é dia de grande alegria, porque a ministração da palavra de Deus, com poder, com unção, estava gerando um movimento do coração, um quebrantamento, um moer de dentro de cada um constrangimento, uma conversão, uma reavaliação de vida. Meus irmãos, isso para mim é básico, é fundamental. Deus é soberano, Ele sopra quando quer e como quer, mas guarde uma coisa: o sopro de Deus sempre veio e sempre virá acompanhando ou através da sua palavra. Isso é bíblico. Nunca houve, não há e não haverá avivamento sem a palavra de Deus. Igreja Betânia precisa continuar ou voltar a ser a igreja da palavra de Deus. O púlpito da Igreja Betânia precisa continuar ministrando a palavra de Deus, fazendo-a sob inspiração do Espírito Santo. A nossa escola dominical precisa ser a escola da palavra de Deus, onde a Bíblia vai sendo aberta, estudada e ministrada. E cada um de nós, correspondentemente, precisamos voltar a ativar, a reativar a nossa vida devocional. Nós precisamos fazer a nossa parte, de abrirmos a nossa Bíblia em casa, lê-la, estudar e meditar nela. Não haverá avivamento sem a palavra de Deus. Precisamos de um mútuo compromisso. De um lado, a liderança do púlpito haverá de continuar a se esmerar, a se preparar para ministrar com fidelidade, unção à palavra de Deus. Aqueles que estiverem aqui atrás desse púlpito precisam estar conscientizados de que, assumindo esse ministério, estão aqui como profetas de Deus. Mas o outro lado da história é que nós que estamos sentados e recebendo e ouvindo essa palavra, precisamos ter o compromisso de acolher essa palavra, como diz Paulo em Tessalonicenses capítulo 2, 13, acolheram esta palavra não como de homens, mas como palavra de Deus. E é assim que vem o avivamento, é quando a gente ouve a palavra e reconhece que a palavra vem de Deus, e se compromete com ela, e a recebe e a acolhe como palavra de Deus. Houve um tempo em que nós evangélicos éramos conhecidos como os Bíblia. Houve um tempo em que onde andávamos éramos dito: lá vai um Bíblia, olha lá um Bíblia. Quase que sempre esse tal Bíblia tinha realmente uma Bíblia debaixo do braço, de capa preta e grande e pesada. Esse era um estigma, um santo estigma, uma acusação e um apelido abençoador. Onde está isso? Onde estão os Bíblia? Hoje ninguém sabe quem é crente e quem não é. Temos a cara de todo mundo, o jeito de todo mundo, o andar de todo mundo, as preferências de todo mundo, o gosto de todo mundo, o prazer de todo mundo, os livros de todo mundo, e só não temos a Bíblia. Não há e nunca haverá avivamento sem Bíblia. Andar com a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Isso é tão simples, tão claro. Não há metáforas, não há segundas intenções, não há traduções. É assim e é assim. Ou você faz, ou você não faz, ponto final. Não há subterfúgios, não há desculpas.
Gênesis capítulo 1, do nada, Deus criou tudo pela palavra. Quando você vai lendo Gênesis 1, o tempo todo disse Deus, haja e houve. Disse Deus, haja e houve. Disse Deus, haja e houve. A palavra de Deus é capaz de fazer coisas aparecerem do nada. O poder da palavra de Deus é um poder criador. Quem sabe o que você está querendo, procurando, buscando, onde você não vê nada, não vê porta, não vê sinal, não vê fumaça, não vê nada, mas do nada Deus vai fazer alguma coisa por meio da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa quando a gente vai para os profetas e descobre que os profetas o tempo todo trazendo a palavra de Deus revelam e confrontam. E profeta significa falar antes, anunciar ou falar por. O ministério profético é o ministério de quem fala, de quem fala, de quem fala. É um ministério de alguém que está falando, ministrando a palavra de Deus. E essa palavra vai nos consertando, vai nos revelando, vai nos confrontando. A palavra de Deus, ela liberta e ressuscita. Vocês lembram do texto de João 11, 43 e 44? Se não lembram, rapidamente vou lembrá-los. Lázaro está morto dentro de um túmulo. A família chorando, ele já está lá cheirando mal. Vão chamar Jesus. E a cerimônia naquela hora era uma cerimônia de enterro, mas o Senhor transforma aquela cerimônia numa cerimônia de avivamento. E como é que o Senhor faz o avivamento dele? Por meio da palavra, pura e simplesmente, Lázaro vem para fora. E dita esta palavra, Lázaro saiu. A palavra de Deus, ela aviva, ela liberta, ela ressuscita. A palavra de Deus transforma situações em realidades. Lembram-se de Lucas 5,5, o texto da pesca maravilhosa? O Senhor acossado pelas multidões, pregando na praia, não tem para onde ir, busca o barco de Pedro, se assenta no barco de Pedro, ministra, e acabando a ministração, olha para Pedro, olha para aqueles que estavam no barco, notou uma certa cara de desânimo, e disse para eles, vão pescar agora, né? Vão pescar, né? E aí Pedro, lamentando, disse assim, olha, não dá não, hoje já encerramos, tudo que tínhamos para pescar já tentamos, mas não pescamos nada, jogamos rede a madrugada toda, estamos já com os braços cansados, já fizemos todos os nossos esforços e tentativas, não há peixe, hoje vamos para casa de mãos vazias, nossos esforços foram inúteis, e o Senhor diz, lancem a rede. E aí Pedro fala um versículo, verso 5, que é lindo, uma frase maravilhosa, sob a tua palavra, ou sob as tuas palavras, lançaremos as redes. E o que acontece, irmãos, quando essas redes são lançadas sob a palavra de Deus? Elas voltam como? Abundantemente recheadas de peixes, porque a palavra de Deus, ela transforma situações e realidades. Se você está buscando transformações em realidades, em situações na sua casa, na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, no seu emocional, a palavra de Deus tem o poder de transformar situações em realidades. A palavra de Deus orienta, ela guia, ela dirige. O Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem quer saber por onde tem que ir? Quem aqui gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quem aqui gostaria de saber o que Deus quer de você para amanhã, para essa semana, para o mês que vem, para o ano que vem? Palavra de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos dirige. A palavra de Deus nos consola e aviva. Salmo 119, 50. O que diz o Salmo 119, 50? Alguém sabe aí de cor? Uma palavra de consolo e de avivamento. Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo das Escrituras, o capítulo da palavra de Deus, esse é o tema principal desse capítulo.
O que me consola na minha angústia é isso: a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso: a tua palavra me vivifica. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Não há avivamento sem Bíblia, lida, meditada, estudada. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Terceira e última lição dessa manhã, sobre a qual eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. O avivamento é fruto da soberana vontade e querer do Senhor. O Senhor é livre e independente. O avivamento sempre se dá na companhia, na presença, na ministração da palavra. Mas o avivamento de Deus, a igreja, das nossas vidas, só é experimentado onde há o temor do Senhor. O avivamento só é experimentado onde há o temor do Senhor. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o... Vamos lá? É para os que o... A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais, esses que o temem, Ele, o Senhor, dará a conhecer a sua aliança. Eu queria que você abrisse aí Atos capítulo 1, porque nós amamos o Pentecostes. Fazemos do Atos 2, aquele culto pentecostal, um nosso ideal, um nosso sonho. Quase que muitos vivem na expectativa de que um dia vão experimentar um Atos 2 na sua vida. Mas eu queria, junto com os irmãos, mostrar algumas coisas. Vocês sabem por que aconteceu um culto pentecostal em Atos 2? Vocês já pensaram como foi a organização, a motivação, a arrumação, o objetivo desse culto pentecostal que muda a história e que a todos atrai? Às vezes passa pela nossa cabeça que foi mais ou menos assim: gente, hoje vai ter um cultão, vamos lá no cenáculo que vai cair poder. Vamos falar em língua, vai ter visão, vai ter profecia, vai ter um trelelé danado. Vamos para lá que o negócio hoje vai ser uma bênção. Você sabe, você que se reúne aí na esquina da Rua das Pedras, você que se reúne na Rua de Canaã, você que mora e se reúne lá na sinagoga da Rua das Curvas, lá não acontece nada não, o negócio é fraco lá. O negócio quente é lá no cenáculo. Vai ter um cultão hoje. Você vai para lá comigo, que já está anunciado, o rádio falou, televisão anunciou, um pastor especial vai estar ministrando lá, vai cair fogo do céu. Nós vamos para lá que vai cair fogo, vai ter língua estranha, cura, sinais e prodígios. Vamos para lá. E aí arruma aquela confusão, aquela gente se empurrando, se arrumando para sentar lá, para ficar dentro do cenáculo, esperando, olhando já meio para o céu, deixando as janelas abertas, para ver se o vento entra, se o som sopra, se o fogo desce. Aleluia, hoje vai descer o fogo, é hoje que vai descer o fogo. Tem gente que pensa que Pentecoste, Atos 2 foi assim, e reproduz isso, reproduz na vida espiritual. Meus irmãos, vocês sabem qual é o pano de fundo de Atos 2? Não é nada disso. O pano de fundo de Atos 2 começa em Atos 1, verso 4. Você está com a Bíblia aí aberta em Atos 1, 4? Desculpa se eu estou te decepcionando, tá, meu irmão? Mas eu preciso ser verdadeiro. Não foi nada disso. Muito pelo contrário. O povo ali estava correndo, fugindo e se escondendo. Atos 1, verso 4, diz assim: o Senhor, se despedindo deles, diz assim:
não saiam daqui de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Não saiam daqui, fiquem aqui em Jerusalém. Verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Verso 12: então, tendo ouvido essa palavra de Jesus, voltaram para Jerusalém, que eles estavam no Monte Olival. Voltaram para Jerusalém, jornada de um sábado, entraram no cenáculo e ficaram ali reunidos. Verso 14: perseveravam unânimes na oração. Capítulo 2, verso 1. 50 dias depois, ainda estavam reunidos no mesmo lugar. Vou tirar o glamour desse culto pentecostal agora. A história verdadeira era a seguinte, agora eu vou contar para vocês. Quando Jesus ressuscitou, e a população, os guardas e autoridades, supuseram que ele tinha sido sequestrado e escondido pelos seus discípulos, porque não acreditaram que ele tinha ressuscitado, se determinaram a caçar e matar todo discípulo de Jesus. E bateu no coração de todo discípulo de Jesus um medo tremendo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus havia dito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês têm que sair para pregar. Vão falar das minhas verdades, que eu ressuscitei de verdade. Então, na verdade, o que está no coração dos apóstolos e dos discípulos, todos os apóstolos foram discípulos, mas nem todos os discípulos foram apóstolos. Apóstolos foram 12, discípulos foram milhares, multidões. Havia neles um misto no coração. De um lado, o desejo, a força de irem pregar o evangelho e falar da verdade acontecida. Por outro lado, um pavor de serem encontrados, escorraçados, presos e mortos. Convivendo com essa dualidade de vontade de ir e vontade de se esconder, é que Jesus vem e diz: olha só, já que vocês têm que ir e querem se esconder, já que vocês precisam de força para falar e força para resistir, já que vocês precisam de receber capacitação para ministrar e pregar, e capacitação para aguentar o pau no lombo, façam o seguinte: fiquem todos juntos no mesmo lugar, que o Senhor vai dar a vocês poder para falar e para resistir. Atos 2:43. Em cada alma havia temor. E então, por causa do temor do Senhor, eles obedeceram e ficaram reunidos no mesmo lugar 50 dias, até que do céu se cumprisse a promessa de um poder que viria para ajudá-los a pregar e a resistir no lombo. Acabem com esse glamour. Culto pentecostal de Atos 2, não foi quem foi na alegria pulando, achando que ia ter vento, som, fogo, língua estranha. Eles nunca ouviram isso. Eles não sabiam, eles ainda não tinham experimentado isso. Ninguém foi para lá achando que ia ter sinais e prodígios e maravilhas e fogo do céu. Eles foram para lá no temor do Senhor, na expectativa de que o que ia acontecer, eles iam receber poder para falar e poder para aguentar o pau no lombo, desculpe a expressão. O glamour do culto pentecostal foi temor do Senhor, e porque havia o temor do Senhor, houve avivamento. Onde há temor do Senhor, há o avivamento.
Não adianta ficar correndo atrás dos sinais, dos prodígios, do fogo, do vento, da língua estranha, do que vai acontecer. Amém, vai acontecer se o Senhor quiser que aconteça. Mas o que faz o avivamento aparecer é o temor do Senhor. É o Senhor perceber que ali há alguém que teme o seu nome. O temor do Senhor é uma palavra, uma expressão na Bíblia que aparece mais de 200 vezes. E eu posso dizer para vocês nessa manhã que talvez esse seja um dos temas mais presentes na Bíblia. O temor do Senhor. Na Bíblia, o temor do Senhor aparece como pré-requisito para se cultuar o nome dEle. Temor do Senhor para adorá-lo. Temor do Senhor para ter vida íntima com Ele. Salomão, em Provérbios 1,7, chega a dizer que o princípio do saber é o temor do Senhor. Você sabe o que é o temor do Senhor? Se eu perguntasse a você aqui agora de manhã, você tem o temor do Senhor? Certamente que temor do Senhor não é ter medo de Deus. Não é o terror assustado, desconfortável, intimidador. A palavra de Deus apresenta o temor do Senhor como uma extrema admiração, reverente, de alguém que está em comunhão verdadeira com Deus e por causa disso, inevitavelmente, acaba produzindo quebrantamento, reverência, adoração e obediência. Temor não é ter medo de Deus. Temor é uma extrema admiração, reverente, que redunda em quebrantamento, em adoração, em obediência e em entrega dependente e confiante, em esperança. Isso é que é ter o temor do Senhor. E o avivamento vem quando há o temor do Senhor. Abram aí Isaías capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins voavam por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O temor do Senhor nasce de uma comunhão onde você tem a sua visão focada em Deus. O temor do Senhor começa na comunhão onde você foca a presença de Deus. Ninguém vai temer ao Senhor sem estar com os olhos postos nele. Eu vi o Senhor. O temor do Senhor começa quando você vê o Senhor. Vocês sabem por que Adão caiu? O pecado de Adão começou exatamente quanto ao foco das suas visões. Quando o Senhor disse para ele: coma de tudo, só não toque, não coma do fruto desta árvore. E Satanás veio e diz assim para a mulher: olha só, você sabe que se você comer vai abrir os seus olhos, vão abrir os seus olhos? Você vai começar a ver melhor, hein? Você não vai ficar vendo só Deus, você vai ver coisas que você está pensando que não tem, vai ver. Você vai ver outras coisas. E diz o texto lá, então: vendo a mulher a árvore que era boa, tomou e comeu do fruto. Vendo a mulher. O problema de Adão foi o problema do foco. Se ele tivesse deixado o foco na vontade de Deus, na soberania de Deus, no querer de Deus, ele não tinha pecado. Ele pecou porque ele botou o foco nas suas carências, ou nas suas necessidades, ou no seu orgulho, ou na sua soberba, no que era agradável aos olhos. E Caim? Por que a oferta de Caim não foi aceita? Você nunca se perguntou isso?
Poxa, ele foi tão legal, ele plantou, colheu o que ele tinha de melhor batata, melhor inhame, melhor berinjela, um jiló maravilhoso, adoro jiló, uma delícia jiló, que beleza jiló. Ele foi colhendo, ele fez uma oferta de tudo que ele tinha de melhor e levou para o culto. E o Senhor disse: olha, obrigado, não aceito a tua oferta, o culto para mim é o que Abel ofereceu, um animal do seu rebanho que ele sacrificou e derramou um sangue inocente. Mas, gente, espera aí, Deus está sendo exigente demais, o culto tão legal, ele levou o que ele tinha de melhor, foi o esforço dele, o que ele plantou, o que ele colheu, ele se dedicou, ele suou, ele trabalhou, ele plantou, ele fez o que tinha de melhor, mas esse Deus está muito chato, muito exigente, hein? O problema foi a visão. Onde está o foco? O foco de Abel foi colocado em Deus. Como é que Deus propôs o culto? Como é que o Senhor restaurou Adão e Eva? Como é que trouxe eles para ele de novo? Como é que Deus perdoou o pecado de Adão e Eva e trouxe eles para o culto aceitável, sacrificando um animal, tirando a pele e cobrindo a nudez, mostrando que o culto agradável era aquele que passava por um sacrifício de animal inocente. O pecado de Caim foi que ele achou que ele, Caim, era tão inteligente, capaz de fazer o seu melhor para oferecer um culto que seria agradável a Deus. Ele tirou o foco de Deus e botou o foco nele, no seu poder, na sua capacidade, na sua competência, na sua bondade, na sua entrega, na sua dedicação, e o seu culto não foi aceito porque ele tirou o foco de Deus. Temor do Senhor é quem mantém o olhar em Deus, e quem busca ver Deus como Ele é verdadeiramente. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é infinito, Ele é poderoso, Ele é criador, Ele é sustentador, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom. E é ter esta visão, esse entendimento completo de Deus, que é progressivo, crescente, inesgotável, que vai nos colocando na intimidade de Deus, e é aí que o avivamento chega. Ontem à noite eu precisei recordar uma lição de física com Pedro e com Maria Eduarda, e eu vou compartilhar com vocês. Vocês sabem que a luz, que você olha, a luz, na verdade, a luz, ela é composta de feixes coloridos, que reunidos formam a luz. Se você coloca a luz num prisma, se você decompõe a luz, aparece igual o arco-íris, as cores que compõem a luz. Você, quando olha para a luz, não vê as cores, elas estão compostas formando uma coisa só, mas aquela luz, ela é todas aquelas cores. Desculpem a pobreza do exemplo, mas temor ao Senhor é quando você olha para Deus sem decompor as suas virtudes e os seus atributos, botando óculos que escolhe o atributo que você gosta. Tem gente que olha para Deus, vive cultuando a Deus, adorando a Deus, olhando para Deus, escolhendo apenas o rosa. Deus é um só, Ele é ao mesmo tempo concomitantemente justo, mas Ele é santo. Ele é bom, mas Ele é justiça. Tem gente que vive a vida inteira adorando a Deus, mas a um Deus onde você escolhe o que quer dele. Ah, Deus é tão bom, meu Deus é tão maravilhoso, tudo que eu peço Ele me dá. Ah, eu tenho um amor muito grande por Deus, o Deus que eu cultuo, o Deus que eu adoro, Ele é muito bom. Quando eu estou em dificuldade, Ele me ajuda, quando eu choro, Ele me consola. E quando acaba isso, cai na vida fazendo tudo que pode e tudo que não pode. Vive uma vida assim, e adora o Senhor, ou diz que adora o Senhor, porque escolheu o feixe cor-de-rosa. Nem sei se tem, na decomposição da luz, os engenheiros aí, os físicos, não sei se tem cor-de-rosa, acho que não tem. Mas na minha aplicação aqui tem. Tem gente que anda com Deus a vida inteira olhando o amarelo. Ah, Deus é tão piedoso, tão misericordioso, como Ele me perdoa. Olhar para Deus é olhar como Ele é.
Ele é todo, completamente, igualmente, infinitamente santo, justo, piedoso, misericordioso, perdoador, mas Ele é soberano. Deus está olhando para mim e para você. Deus está se entristecendo quando pecamos. Deus não está satisfeito com a vida errada. O Deus que te abençoa, que te cura, que te trata, que te visita, que te consola, é um Deus juiz que vai bater o martelo num tribunal no fim. Tem caráter, tem ética, Ele é santo. Não viva um Deus cor-de-rosa com esse óculos que você botou e não quer tirar. Vai se relacionar com Deus como Ele é. Isaías disse: eu o vi, e Ele estava sentado num trono, soberano, glorioso e majestoso, e os anjos gritavam: santo, santo, santo. O que Isaías mais precisava ver, e o que nós estamos precisando ver em nossos dias, é que Deus, acima de tudo, Ele é santo, 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 poderoso, majestoso, sentado num trono. Precisamos voltar a cultuar ao Senhor de outra maneira. Temor é ter uma visão correta, e essa visão correta inevitavelmente cai em reverência e quebrantamento. Quem vê esse Deus, obrigatoriamente vai cair em reverência e quebrantamento, porque quem vê Deus como Ele é, vê assim como é. Foi o que aconteceu com Isaías. Quando eu vi tudo isso, eu disse: ai meu Deus, eu estou perdido. E os anjos vieram e tocaram na minha boca com uma brasa da tenaz. Quem enxerga Deus como Deus é, vai ficar batendo no peito e dizendo perdão, 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 todos os dias, porque a consequência da visão de Deus é imediatamente a visão de quem somos. Quem vê Deus como Ele verdadeiramente é, inevitavelmente vai se ver como verdadeiramente é. Quem tira o foco de Deus se distrai, se perde, distorce a imagem de Deus. Um teste rápido: reverência e quebrantamento. Como é que nos comportamos aqui na igreja, hein? Eu sou do tempo em que, quando eu saía de casa, minha mãe dizia: está tudo direitinho, limpinho atrás da orelha, penteadinho, bonitinho, roupinha boa, vamos para a igreja. Você e Luiz, meu irmão, olha o comportamento, estou de olho em vocês. Não quero agitação, não quero gritaria, não quero correria dentro da igreja, não quero que subam no púlpito. Pastor Antônio Elias, se pegar vocês no púlpito, vai puxar a orelha de vocês. Nunca puxou. Claro que não, quem conheceu o pastor Antônio Elias, né? E outra coisa, vou confessar uma coisa para vocês aqui, hein? Estou com Dona Conceição enrolada aqui na minha bolsa. Dona Conceição era uma correia grossa, preta, que, para não dizer na frente da visita que eu ia levar correada depois que a visita fosse embora, disse: Dona Conceição vai conversar com você, tá? Então, quando eu ia para a igreja, meu irmão, e quem conheceu a gente naquele tempo, o Theo, por exemplo, conheceu, sabe, eu era da pá virada, hein? Tinha que Dona Conceição ir dentro da bolsa. Mas era assim: estamos entrando na igreja, fala baixo, espera na porta, está orando, o pastor está falando, aguarde o intervalo para sentar, para entrar. Levantei para beber água, que sede é essa que só apareceu na hora do culto, beba antes. Mamãe trouxe o biscoito, comesse em casa. Quem conhece Dona Nelly sabe como é que a coisa andava, né? Reverência. Irmãos, com toda a galhofa, brincadeira e exageros à parte, permitam-me perguntar: como é a nossa reverência com a casa do Senhor e com o Senhor? A gente sai de casa dizendo: vou me encontrar com o Senhor, vou na casa de Deus. É da boca para fora, porque se você achasse que Deus estava aqui dentro mesmo, que aqui fosse a casa de Deus, e que o pastor ministrando estivesse falando pela boca de Deus, você e eu nos comportaríamos do jeito que a gente se comporta aqui dentro? Fala sério. A gente conversa o tempo todo, catuca o ai alguma coisa o tempo todo, corre tudo quanto é site durante o culto, levanta toda hora e senta toda hora, marca encontro para bater papo na igreja. A igreja vira ponto de encontro, e igreja é lugar de você causar. Olha, eu vou tão linda hoje, você vai ver, vou causar.
Igreja não é lugar de causar, não é lugar de se encontrar, também é. Igreja é lugar de encontrar o Senhor, e você vai chegar aqui com o temor do Senhor. O temor do Senhor é reverência, é você entrar por essa porta dizendo: estou pisando em terra santa, descalça as tuas sandálias, eu estou pisando em terra santa. Isso se perdeu, meus irmãos, nós não temos mais isso. Acabamos de chegar de um lugar no Oriente, onde tivemos que vestir-nos todos de preto, especialmente as mulheres, vestir todo de preto para entrar numa mesquita. Conhecer aquilo, tem que entrar tudo de preto, não pode falar alto, não pode isso, não pode aquilo, tem que seguir reverência, certos e errados à parte. Eu quero dizer, irmãos, nós não tratamos a igreja, a casa de Deus, com reverência, isso já acabou, ficou no tempo e no espaço, e não passamos isso para os nossos filhos, e os nossos filhos reproduzem isso cada vez pior. Além de reverência e quebrantamento, precisamos de admiração e adoração. Quem tem o temor do Senhor, quem vê Deus como é e vê a si mesmo como é, além de reverência e quebrantamento, admira e adora o Senhor de todo o coração. Há uma fascinação, há uma forte emoção, há um louvor indizível que vem do fundo da alma, que brota numa alegria incontida. Daniel caía toda vez que se encontrava com o Senhor. Será que você acha que todos aqueles rituais de purificação e dedicação, de limpeza, que os levitas passavam no Antigo Testamento para poder entrar na presença de Deus, adorar e oferecer no culto, acabaram porque Deus mudou? Se hoje não há mais banhos de água, vestes talares, roupas brancas, tudo foi abolido, os levitas, os sacerdotes hoje não precisam mais dessa externa manifestação de pureza. A questão é, pureza e santidade deixaram de ser requisitos para se adorar a Deus? Será que a gente pode mesmo vir para a igreja para servir ao Senhor do jeito que estamos e do jeito que somos? Ou Deus é o mesmo, eterno, imutável, que exige pureza, limpeza, quebrantamento e santidade para adorá-lo e para servi-lo? O avivamento vai chegar quando a gente tiver o temor do Senhor de novo. Quando a gente entender que para andar com Deus, servir o Senhor, precisamos de pureza, dedicação, santidade, consertar a vida, limpar a vida, deixar de fazer o que é errado, desencravar pecados ocultos e crônicos, limpar a vida, purificar-se, vestes talares. Obediência faz parte do temor. Ouvir para fazer. Uma das maiores estratégias de Satanás no meio do povo de Deus é empalidecer a palavra e a grandeza de Deus. Como? Relativizando a obediência. Como temos confundido a história da contextualização da lei de Deus. A gente abre a Bíblia e diz, faça assim. Não, peraí, deixa eu agora explicar a você. Danou-se. Se vai explicar, eu já sei que vai dizer. É porque não é assim, bem assim. Você agora pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer. Isso era naquele tempo. E aí o diabo vai fazendo com que a igreja vá relativizando tudo. Tudo é relativo. Tudo era assim, mas agora não é mais. Agora você pode fazer isso. Aquilo que não podia lá. Agora você pode. Como ouvimos na igreja frases do tipo, isso era assim, isso era no passado, mas isso não se aplica hoje, você está sendo muito radical. O que mais temos hoje na igreja é o crente light, crente diet. Sem glúten e sem lactose, né? Aquele cristianismo símile. Nossos púlpitos, nossas ministrações tiram da pauta pecado. Isso não cai bem, isso não tem a ver com esse tempo. Parece que falar em pecado agride o ouvido. Mensagem boa é aquela que vai falando das nossas dores, dos nossos sofrimentos, tratando a nossa alma, falando de um Deus que é amor, mas que é santo e é juiz. O que a gente vai fazer, né? A gente está muito preocupado com o que é que nos incomoda, mas o que será que em nós incomoda a Deus, hein?
E para ir terminando, além disso, desse empalidecimento da lei, nós também vamos sendo definitivamente contaminados com uma ilusão adolescente de imortalidade. O crente vai vivendo com o conceito de que a eternidade é aqui e agora. Vive a vida objetivando a concretização de todos os seus sonhos, todas as suas realizações agora. Esquecido de que isso aqui é um momento, um vento, que é uma realidade maior, eterna, com Deus. Que o nosso alvo é uma pátria definitiva para onde rumamos. Não adianta você ficar vivendo, correndo atrás, fazendo de tudo para ser e ter tudo aqui agora, igual quem não tem o Senhor. A gente canta em céu, fala em céu, mas não está nem aí para céu. A falta do temor mexe com a nossa fidelidade, mexe com a nossa perseverança, mexe com a nossa obediência. Quem não teme o Senhor não é fiel, não é perseverante, não obedece. Meus irmãos, avivamento é um tema da agenda de Deus. É uma necessidade contínua das nossas vidas, sobre a qual nós precisamos viver e buscar o tempo todo. O avivamento vai chegar. Ou vai chegar abruptamente como um vento forte, num derramar batismal, ou então vai chegar num processo gradativo, contaminante, contagiante, através de pequenos grupos e ministérios. Mas há coisas que nós não podemos deixar de lembrar. Primeiro, precisamos querer, precisamos buscar. Sempre humildes, acreditando à soberania de Deus, à vinda do avivamento, e não a um comportamento programado de nossa parte. Segundo, entender que quando o avivamento vier, virá sempre acompanhado de uma voz de sua palavra. O avivamento precede os sinais e os prodígios. Não adianta buscar sinais e prodígios sem a Bíblia e sem a palavra. Os sinais e prodígios vêm depois. 3. Andar no temor do Senhor. Isso significa comunhão com Deus, numa visão perfeita e completa. Reverência, quebrantamento, busca por santidade, adoração, obediência, confiança, dependência dele e entrega da nossa vida, do nosso futuro nas mãos do Senhor. Vamos orar, irmãos? Eu quero orar por mim e quero orar pela igreja. E quem quer orar por si e quer orar pela igreja, vem aqui na frente e vamos dizer isso para o Senhor agora. Senhor, conheces o nosso coração. Não podemos mentir, fingir, pensar que estamos te enganando, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Olha para o nosso coração nessa hora, Senhor. Vê o que está dentro de nós agora, Senhor. Nós queremos te dizer nessa manhã, em primeiro lugar, Senhor, perdão. Misericórdia, Senhor, perdão pela nossa irreverência, pelo nosso destemor, pelos nossos pecados tão enraizados, profundos, aliançados em nós. Em nome de Jesus, perdoa-nos nessa manhã, quebra laços, quebra cadeias, quebra correntes, quebra vícios, quebra tendências, quebra pactos, quebra relacionamentos equivocados, quebra todas aquelas coisas que nós sabemos que não agradam o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a te ver como és, a ver a tua face como tu és verdadeiramente, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados.
Faz-nos levantar daqui nessa manhã na disposição verdadeira de andar uma vida santa e dedicada ao Senhor, de alguém que anda com Deus e que manuseia a palavra de Deus, que busca ouvir a voz e a orientação de Deus por meio da sua palavra. Abençoa a nossa igreja, aviva a nossa igreja, avivando a minha vida, Senhor. Sopra sobre nós o sopro do Teu Espírito, mas que encontres aqui em mim e em cada um dos meus queridos irmãos, gente que teme ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.